Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Nós estamos estudando no capítulo 6 do livro 2º do Livro dos Espíritos, a seção Percepções e Sensações dos Espíritos, na qual Allan Kardec ele estuda, ele investiga como que é a percepção, qual é o grau de conhecimento que os espíritos desencarnados têm, né? E tenta fazer uma analogia. Kardec vai fazendo sempre uma comparação da percepção, da sensação, da condição de conhecimento do espírito desencarnado, comparando em relação ao homem encarnado. Então, ao longo dessa sessão, Kardec ele vai elucidando, por exemplo, que o homem encarnado, nós temos as nossas sensações, a nossa relação com o mundo exterior, com o mundo físico, através dos nossos sentidos físicos, né? Então, nós conversamos porque a gente ouve alguém através da audição, do sentido da audição, nosso cérebro interpreta aquilo, raciocina sobre o assunto, sobre o tema, e nós conseguimos falar, devolvendo a resposta, a gente se interage. Na visão, a mesma coisa. Eu estou dirigindo pelo trânsito, né? O mundo exterior através da luz, os meus olhos captam aquela luz, então eu consigo identificar os sinais de trânsito, o semáforo, os outros carros, né? Da mesma forma, o cérebro interpreta aquele sinal luminoso que chega no olho, que é convertido numa corrente elétrica, o cérebro interpreta aquilo, e então o corpo, em função daquilo, toma determinadas atitudes. Eu freio, acelero o carro, e assim a gente faz em todas as nossas, nosso relacionamento físico, no tato, né? Por exemplo, eu sinto a nossa pele, ela sente o meio exterior, a gente sente frio, sente o vento, sente o calor, né? Isso é uma sensação através do tato. Nosso paladar, a gente consegue identificar o gosto das coisas, o olfato, a gente percebe os cheiros, né? Os odores, de maneira geral. Então, o nosso relacionamento, em síntese, né? O nosso relacionamento com o mundo acontece por meio dos sentidos puramente físicos. É algo físico, biológico. Como assim? O exemplo da visão que eu dei. A nossa visão, ela ocorre através da percepção da luminosa. Independentemente da evolução do espírito, da condição de conhecimento da pessoa, do quão bondosa ela é, da condição moral, da condição intelectual, independentemente da condição interior, íntima da criatura, o processo da visão ocorre da mesma forma para todos, né? Por exemplo, qualquer que seja a pessoa, se ela tem uma lesão no nervo óptico, uma lesão grave, gravíssima, que ela vai ser impedida de enxergar. Ela não enxerga, não vai ver mais, vai ficar cega, né? Isso não tem relacionamento com a moral dela, né? A mesma coisa acontece na audição. Se você tem um problema auditivo, no tímpano, no nervo auditivo, seja qual for, você vai ficar surdo. Isso não depende da sua condição como pessoa. Se você, como eu disse, você é rico, se você é pobre, se você é uma pessoa bondosa, se é perverso, se você é inteligente, se é uma pessoa ignorante, não interessa. Essa é uma relação da capacidade biológica do corpo. Kardec ele coloca isso muito claro, né? Tanto é que o homem ele tem uma condição de relacionamento com o mundo exterior, as sensações físicas, vamos chamar isso de sensações físicas, simploramente, né? Essa capacidade dos nossos 5 sentidos é diferente dos animais. Um cachorro ouve um espectro auditivo muito maior que eu.
que todos nós, na verdade, né? Ele ouve sons abaixo da nossa condição, ou seja, ele consegue ouvir sons em frequências inferiores e superiores ao que o homem escuta, o homem de maneira geral. As aves têm um espectro visual maior do que nós. Então elas enxergam cores que nós enxergamos. Kardec, então, ele trata esse assunto, vai mostrando, vai comparando isso com relação aos espíritos, né, e fazendo essa visão. E mostra que no caso do espírito desencarnado, essa sensação, vamos dizer assim, vamos comparar com o homem encarnado, ela não se dá através do meio material. O espírito desencarnado, ele não enxerga porque a luz impacta o nervo óptico, ou impacta a sua retina, que transmite aquele sinal. Não, é um processo totalmente diferente e mais, é um processo espiritual, uma condição do espírito que é imaterial. A ponto, por exemplo, dos espíritos, uma questão dizer o seguinte, ó, os espíritos desencarnados não precisam da luz para enxergar. Ou seja, os espíritos conseguem enxergar, ver no escuro absoluto. Não tem luz e eles conseguem ver. Por quê? Porque o processo é completamente diferente. Kardec vai mais, ele investiga o seguinte, ó, o espírito ele pode enxergar, pode ver dois locais ao mesmo tempo, dois locais distantes, né? Por exemplo, ele consegue enxergar em Goiânia e em Brasília, o que está acontecendo em Goiânia e Brasília ao mesmo tempo. E os espíritos vão responder, olha, isso é uma capacidade, né, do espírito que ele tem de se deslocar numa velocidade tão grande e de irradiar o seu pensamento, que nós podemos dizer que sim, que ele é capaz de enxergar, de ver dois locais ao mesmo tempo. Mostrando que as sensações que os espíritos têm de visão, de audição, de tato, o sentido, o olfato, todos os nossos sentidos, os espíritos têm, mas que o processo é diferente do processo material. É um processo totalmente imaterial. Inclusive que esse processo, os espíritos têm sentidos e sensações que nós não temos. Bom, após todo esse estudo, aí o Kardec coloca uma questão, que é a questão que nós vamos estudar, bastante pertinente, porque os espíritos, ele, primeiro, na questão anterior, né, ele vai perguntar, mas o espírito diz que sofre, que espécie de sofrimento que é esse? Já que ele não tem essa dependência material, né, ele não tem a dor material, não atinge. Na questão anterior, a 255. Os espíritos superiores vão responder, mas os sofrimentos deles são morais. Aí vem a questão que nós vamos estudar hoje. Mas então se a questão é moral, né, Kardec ele ressona. Aí ele pergunta o seguinte, como é que então, já que o sofrimento é moral, como é que então alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio e calor? Mas espera aí, se o sofrimento é moral, eu sofro porque eu fui uma pessoa perversa, eu cometi enganos na vida material, eu magoei, o sofrimento moral, né, das mazelas morais da pessoa, como é que o espírito ele se queixa dizendo que está sentindo frio e calor? A questão é bastante pertinente e muito inteligente do ponto de vista Kardec, porque frio e calor não tem a ver com questão moral, né? E os espíritos vão responder bastante lucidez, dizendo o seguinte, que é uma reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro, tão aflitiva quanto a realidade. E continua, mas eu vou fazer só um parêntese. Vamos fazer um comparativo. Os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, esse frio, esse calor, na verdade, em outras palavras que eles estão colocando, é o seguinte, olha, isso não é, na realidade, uma sensação verdadeira. Como assim? É como se for, como acontece, é um fenômeno comum, bastante comum na medicina,
quando, e bastante frequente, inclusive, quando uma pessoa amputa um membro, por exemplo, a pessoa amputa uma perna, um braço, né, bastante comum, ela sentiu o que se chama de dor fantasma. O que é dor fantasma? A pessoa sente dor, não só dor, sente coceira, sente queimação, naquele membro que foi amputado. Ou seja, a pessoa amputou a perna, e ela está sentindo coceira na perna, a perna está coçando, mas aquela perna não existe mais, não tem mais aquela perna. Ela sente uma dor no braço que foi amputado, uma mão, a pessoa amputou a mão e os dedos estão formigando, estão doendo, estão queimando. Como o membro não existe, mas a dor existe, o incômodo existe, se dá então esse nome de dor fantasma. A dor, ela existe? Existe porque a pessoa não está mentindo, ela está sentindo de fato aquilo. Não é uma invenção, a pessoa não está inventando, ela de fato ela está com aquela sensação. Porém, não é uma dor que a gente pode classificar como verdadeira, no sentido seguinte, porque ela está sentindo uma dor num membro que não existe. A sensação é verdadeira, o que ela sente é verdadeiro, mas a dor em si não é verdadeira. Então, por isso se chama dor fantasma, né? Então, paralelamente, é mais ou menos isso que os espíritos estão dizendo. De fato, a pessoa está sentindo um calor, um frio, fome, né? A gente vê muito na bibliografia de André Luiz, do Chico em geral, do Chico Xavier, vários, Humberto de Campos, André Luiz e outros espíritos narram bastante episódios de espíritos do mundo desencarnado tendo sofrimentos físicos. Kardec também em O Livro dos Médiuns, em alguns casos, isso. A pessoa está no mundo espiritual sentindo uma dor física. O que ela está sentindo é verdadeiro? Sim, ela não está inventando, o espírito não está inventando. Porém, ela não tem mais um corpo para estar sentindo. É isso que os espíritos estão colocando. E a grande questão é, mas por que isso acontece? Quando a gente começa a investigar, aprofundar essas sensações, nós vamos ver que elas acontecem quando o espírito está passando por uma situação emocional, interior e moral muito difícil. Por exemplo, vamos dar um exemplo que exemplifica bastante isso. Um espírito, por exemplo, que tirou a própria vida. É bastante comum, bastante frequente, eles continuar sentindo no mundo espiritual as sensações físicas, a dor, o sangramento, o dilaçamento do membro que foi atingido durante o processo ali, da morte do corpo, ele continuar sentindo aquilo. Por quê? Porque aquilo impactou emocionalmente, profundamente o espírito. Então, em tese, vamos dizer assim, o que o espírito está dizendo é que ele acha que está sentindo aquilo. Só que a nossa mente, a mente espiritual, material, é extremamente poderosa. Quando eu acho que eu estou sentindo alguma coisa, de fato eu passo a sentir. Isso tanto do lado positivo quanto negativo, né? Como Jesus ele coloca assim, se você tem uma fé, né, se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para o monte, sai daqui e vai para lá, o monte vai, no sentido do poder mental. E outra passagem também bastante importante, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, Jesus ele manda os discípulos fazer uma viagem de barco, e ele vai depois, e à madrugada Jesus, né, ele vai aos discípulos andando sobre as águas, né, um episódio conhecido como Jesus caminhando sobre as águas. Então os discípulos estão lá no barco, Jesus caminhando. E a primeiro momento os discípulos pensam, é um fantasma, porque de noite um homem caminhando sobre as águas, né, é um fantasma, a gente sempre pensa no pior. E aí Jesus fala, não temam, sou eu. E Pedro, né,
Pedro, o normal dele, fala, então se é o Senhor mesmo, se é Jesus, manda que eu vou até o Senhor, que eu vá até o Senhor. Então Jesus fala, então vem. E Pedro começa então a caminhar sobre as águas. Só que quando o mar da Galileia, o lago, né, estava muito revolto, ventando muito, uma chuva forte e tal, quando ele começa a ver as ondas, a fé, vamos dizer assim, né, a confiança dele dá uma tremida nas bases, ele começa a afundar. Mostrando que o poder mental da condição da pessoa acreditar ou não acreditar. Primeiro ele acreditava, Pedro, que poderia caminhar sobre as águas e começou a caminhar. Depois ele começou a acreditar que não podia, que o vento, que a tempestade iria engoli-lo. As próprias águas iriam engolir. E assim começa a acontecer. Isso acontece da mesma forma no mundo espiritual conosco. Nós vamos ver, vamos aprender dentro da doutrina espírita que o nosso perispírito, ele começa, né, ele vai se moldando como a nossa mente acredita que nós somos. Mas nós somos verdadeiramente. Porque nós temos uma espécie de máscara que todos vestimos, então eu me acredito de uma maneira tal, mas que intimamente, lá no inconsciente da pessoa, ela sabe que aquilo não é verdadeiro. E o nosso perispírito, ele se amolda conforme o nosso eu verdadeiro. Então, se a pessoa, ele se acha uma pessoa feia, ele se acha uma pessoa que não tem condições morais e tal, o perispírito vai moldando aquilo. Da mesma forma acontece com as sensações. Há uma passagem também bastante significativa do livro Instruções Psicofônicas que mostra um espírito que não suicidou, ele teve uma morte natural. Mas ele era tão apegado ao dinheiro, a ganhar dinheiro era o objetivo essencial da vida dele, que quando ele acorda no mundo espiritual, tudo que ele via e tocava se transformava em ouro. É evidente que isso é uma percepção interna dele. Quando ele via um pão e o pão se transformava num bloco de ouro, o pão não transformou em bloco de ouro, mas na sua visão íntima havia transformado. Ele narra que sentiu fome, que sentiu frio, que sentiu todas as mazelas, né, do corpo material. Mas tudo isso são sensações que o seu estado interior sentia. Porque ele ainda se reconhecia como um homem encarnado, né? E por isso, e perturbado pelo apego excessivo ao ouro, traziam essas distorções, né? Distorções de sentimentos. Mas os próprios espíritos vão dizer que o contrário acontece. Vamos dizer até, inclusive, que os espíritos superiores, os espíritos que governam o sistema solar, eles se reúnem no Sol. Ou seja, então eles não têm problema de sentir calor, de se queimarem, né? Ou do excesso de luz, ficar cego pelo excesso de luz e tudo. Por quê? Porque a sensação que eles têm, a relação de impressão com o mundo exterior, ela não é através dos sentidos físicos. Então eles podem se reunir lá no Sol a milhares de graus Celsius e aquilo não os incomoda. Por quê? Porque eles são espíritos superiores. Já nós, espíritos encarnados, profundamente apegados, que mesmo no mundo espiritual, ainda vamos ter assim, a necessidade da matéria, por isso que nós que eu falo a população da Terra de maneira geral, no mundo espiritual, ainda sente fome, sente frio, sente desejo de toda a ordem, desejo sexual, apego, necessidade de estar perto da pessoa que a gente ama. Ou seja, tudo isso são sensações que nós levamos da nossa materialidade para o mundo espiritual.
Então, só para concluir, os espíritos vão dizer o seguinte: muitas vezes, no que eles dizem que é apenas uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda traz sobre os ombros. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe. Muito obrigado.